Conversa política hoje com o candidato ao governo do Paraná, professor Luiz Romero Piva, do PSOL, também conhecido, nome de guerra aí, professor Piva. Professor, tudo bem? Tudo bem, agradecer. Pronto para a batalha? Sempre pronto, vamos enfrentar. O PSOL é um partido de esquerda. Nós vemos aí de alguns anos o país sendo comandado pela esquerda. Houve esse problema todo que todo mundo conhece e agora vocês estão tentando a disputa pelo governo do estado. O que dá para apresentar para a população que seja diferente do que as pessoas viram até agora? É importante dizer para as pessoas, e até aproveito para cumprimentar quem nos prestigia aqui nesse momento, que quando o presidente Lula assume o governo do Brasil e ele adota algumas medidas que o PT condenava até então, como por exemplo a reforma da Previdência, que o Fernando Henrique não conseguiu aprovar porque o PT mobilizou a classe trabalhadora de ponta a ponta. O presidente Lula manda para o Congresso e pede para o PT aprovar. Sim. À época, os parlamentares que se mantiveram firmes na proposta original do PT, qual seja, votaram contra a reforma do FHC, que era a mesma que o Lula apresentou, foram expulsos. Ali nasceu o PSOL. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, que nós do PSOL percebemos aquela época em que, ao assumir a presidência, houve uma mudança muito radical de posicionamento. Eu até lembro uma historinha que a minha avó contava. Minha avó dizia o seguinte, que quando você vende a alma para o diabo, faz o que você quiser, um dia ele volta a te buscar. Aquela gente que o Lula se abraçou lá em 2003, hoje voltaram, buscaram ele e trancafiaram ele na cadeia de Curitiba. Então veja, nós realmente tínhamos razão em organizar uma nova ferramenta de luta, que é o PSOL. Mas hoje no Brasil são 35 partidos registrados. O PSOL é um partido, entre esses 35, um partido ainda pequeno. Em caso de eleição, você sendo eleito, por exemplo, a Assembleia são 54 deputados, você vai precisar trabalhar com essa Assembleia que vai ter uma diversidade de partidos. Como fazer para não cair na mesma armadilha que caiu, por exemplo, o Lula? Pois muito bem. Governador precisa de apoio na Assembleia se for ladrão e corrupto. Assim como o prefeito. Prefeito que mete a mão no dinheiro público, ele precisa comprar a maioria dos vereadores. Do contrário, ele não precisa. Se você recuperar na memória, Mensalão, Petrobras, quase tudo está vinculado ao que mesmo? Desvio de dinheiro para as campanhas e, para ter isso, dinheiro para a compra de parlamentares. Se você observar no estado do Paraná, milhões desviados na área de educação. Para fazer isso, você precisa comprar os deputados, senão os deputados vão te caçar. Como eu, com toda certeza, não farei um governo desviando recursos de lugar nenhum, eu não vou ter nenhum problema em fazer um debate republicano com os deputados. E mesmo que eles fiquem contra aquilo que for proposto, não haverá nenhum problema. Agora eu repito, o governante que pretenda meter a mão no dinheiro público, seja governador, prefeito, ele precisa do apoio do parlamento para não ser caçado. Você vai ter apenas o PCB como parceiro nessa caminhada, nessa eleição, o que vai te render pouco tempo de televisão e rádio e inserção na propaganda eleitoral. Como fazer para levar essas ideias para a população com tão pouco tempo? Nós sempre atuamos nos movimentos sociais, fazendo debate. Hoje em dia tem um instrumento diferente que é a internet, que hoje eu diria a você que aqueles que são da classe trabalhadora, eles passaram a ter um espaço um pouco maior por conta desta democratização dos meios de comunicação. Quer dizer, hoje você vem a Londrina, se nenhum grande meio tradicional te recebe,
tem um blog como esse, livre, democrático, importante, as próprias pessoas se transformaram em mídia, então tem esse tipo de coisa. Mas, sobretudo, eu vou fazer uma correção. Nós temos uma grande aliança, porque quando diz PSOL e PCB, significa movimento de mulheres, movimento de professores, movimento de camponeses, de agricultores familiares. Quer dizer, nós temos uma aliança muito forte com segmentos sociais, enquanto os partidos tradicionais, eles fazem alianças com legendas, que com o devido respeito, algumas delas se compram na prateleira de qualquer supermercado. No nosso caso, não. A nossa aliança, ela tem uma sustentação ideológica, com todos aqueles que sonham e lutam por um mundo melhor. No Paraná estão postas algumas candidaturas, algumas muito ricas, outras mais ou menos, e outras sem recursos financeiros para a campanha. Acredito eu que o pessoal esteja entre essas que estão sem recursos financeiros, até porque o volume que alguns adversários estão demonstrando usar é muito grande em relação aos demais. Como fazer uma campanha, no caso de vocês, que tem que percorrer o estado, percorrer as principais cidades, e até para, por exemplo, pagar gasolina, que botando no papel acaba sendo um custo alto? Então, aí são duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, que na esquerda socialista, a gente sempre teve a tradição das pessoas colaborarem, mesmo o que é mais humilde. Mesmo aquela pessoa que tem uma renda, a gente sempre teve isso, de sustentar as nossas organizações. Então, para isso que você falou, a gente tem o suficiente. A segunda coisa que eu quero comentar e pedir para quem está me vendo refletir é o seguinte: fortunas em campanhas estão por trás de toda a corrupção deste país. Nós do PSOL não queremos gastar milhões como os outros, porque nós temos a convicção que quem gasta milhões acaba fazendo isso que Lava Jato, que o GAECO e outras organizações demonstraram. Qual seja, vão desviar o dinheiro. As campanhas não são tão caras. O que é caro é a compra de voto. Então, se o sujeito quer comprar um vereador aqui, um deputado lá, daí precisa de milhões. Nós não queremos esses milhões, o dinheiro que a gente tem é o suficiente para levar a nossa proposta. Vereador em Almirante Tamandaré, eleito, o que o pessoal na Câmara de Almirante Tamandaré, no seu caso, o vereador do partido, fez de diferente que possa ser levado, por exemplo, para o governo do Estado? O que teve de diferente na minha experiência é que toda matéria importante a gente mobilizava as pessoas para estarem presentes. Eu era um vereador de oposição, no entanto, quando havia mobilização, era aprovado aquilo que eu proponho. Então, o diferencial é esse, é ter a força. A pessoa sozinha não é nada. Agora, mobilizando as pessoas, eu te dou um exemplo. Houve um episódio de mortes de mulheres na cidade que um grupo de mães esteve na Câmara. Eu formulei um pedido de formação de uma comissão, foi aprovado por unanimidade. E o presidente da Câmara acabou me nomeando o relator dessa comissão, por conta da presença do povo na sessão. E isso acabou redundando numa série de coisas, desvendando crime organizado, prisão até de pessoas importantes da cidade. Ou seja, a experiência diz o seguinte: sozinho você não faz nada, com mobilização popular é possível transformar esse país e esse estado. Professor, quais são as principais propostas, quais os eixos principais de campanha que você vai apresentar para o eleitor paranaense nesta campanha? O principal eixo de campanha nosso é o respeito. Respeito ao povo trabalhador que produz, que sustenta toda essa máquina pública. O respeito às lutas do povo. Nós precisamos de um governo que considere legítimo que as pessoas se manifestem. Nós queremos um governo que use a polícia para proteger as pessoas e não para bombardear e machucar professoras. Nós queremos um governo que respeite o serviço público e que respeite o meio ambiente. Que, a nosso juízo, ao longo de anos e anos e anos, nós tivemos um governo em favor de poucas famílias e dos seus amigos. Nós tivemos governos que serviram para pessoas se locupletarem, se tornarem endinheiradas, ficarem cada vez mais ricas.
Nós queremos colocar toda a máquina pública a serviço daqueles que trabalham. Esse é o diferencial nosso. As pesquisas mostram no Paraná que a esquerda está em baixa hoje. Como fazer para reverter isso numa campanha tão curta? No meu caso, eles não me colocam que nós estamos embaixo, porque eles simplesmente nem me colocaram em pesquisa nenhuma. Tem uma vantagem. Então eu não estou embaixo. E a hora que eles me colocarem, que eu aparecer com 1%, eu já vou ter 1000% de crescimento. Então certo. eu estou aguardando para ver a hora que eles vão colocar o meu nome aí. Professor, muito obrigado pela entrevista. Se você curtiu a entrevista, compartilhe com seus amigos. Professor Piva em campanha. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é um prazer rever esse povo do norte, terra onde me criei, dos meus antepassados, é uma alegria estar aqui. Só para fechar aqui, o professor Piva é aqui da cidade de Cianorte, próximo a Londrina, depois foi morar em Curitiba e está morando hoje na capital de todos os curitibanos, como a gente brinca, né? E trabalhando, lutando e tentando a vida, fazendo o mais difícil, que é sobreviver, sair da roça, fui para a cidade, me tornei um professor. Você vê, tudo que é difícil eu já fiz. Eu estou aguardando uma hora para fazer o que é fácil, que é governar. Governar é moleza. Tá bom, obrigado, professor.